Que maravilha poder mais uma vez estar aqui. Nossa família, né? Jesus é bom. Esse negócio de paleta de cor tá dando certo, né? Aí a gente agora tá um tal de sapato branco, calça preta. Aí o pastor Holmes também. Aí, presente do bispo. Aí, maravilha. Coisa boa. Amém, irmãos? Pega a sua Bíblia aí, por gentileza. Hoje me acompanha minha esposa. Ela foi intimada, irmãos. Hoje está aqui. A pastora que me severa. Falou assim, ó, tem que vir. Está intimada. A pastora Ana Maria. Seu esposo vem, você não vem. Não sei o quê. Botou uma bronca nela, ela veio. Maravilha. Mateus 14. Cadê, Cleicinho? Cadê? Bora. Mateus 14, versículo 22. Diz assim: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram com medo. Imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas, ou não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: ó, pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Amém? Quando eles entraram no barco, o vento, glória a Deus. Hoje começou aqui, na hora que eu estava chegando, tinha um hino assim, antigo, né, mano? Aí eu, pode sentar. Aí eu aproveitei, vamos cantar um hino antigo aí que eu gosto. Hino antigo, me ajuda aí, Vaso, manda ver. Aleluia. Só aproveitar o ensejo. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Se você sabe, cante. O hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar.
Jesus. Deus vai te atravessar. O hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, Chame logo esse homem. para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele vai prover. Se nas águas tu passarem, não pode te afogar. Passa como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de glória. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor, glorificar a Ele. Aleluia, queridos, que você possa aumentar as suas expectativas nessa noite, porque é notório a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, e você precisa estar sensível, conectado, para você receber o que Deus vai transmitir a você, o que Deus está transmitindo a você. Hoje é muito fácil falar de conexão, muito fácil. Conexão com o céu, porque nós temos hoje o sistema banda larga, Wi-Fi. Por exemplo, está passando aqui milhões de dados. Você pode ter acesso a todos eles se você conectar a sua rede, seu celular no Wi-Fi. Você pode dar um Google aí e pesquisar o mundo inteiro. Você vai viajar o mundo inteiro através do seu celular. Mas você só consegue isso se você estiver ligado a uma rede de dados. No mundo espiritual não é diferente. Nós podemos ter acesso a tudo, porque a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Ou seja, já está tudo pronto, já está tudo aqui, ó. Já está tudo aqui. Nessa atmosfera que você está respirando, já está tudo aqui. Tudo que você precisa, já está tudo pronto. Pastor, então por que eu não consigo acessar? Por que eu não consigo receber? Porque às vezes você vem para um ambiente como esse, um culto como esse, e você não se conecta ao Espírito Santo, não se conecta ao céu. Você vem apenas para uma liturgia, você vem apenas para um ritual. Hoje tem culto, vou na igreja. Não, irmãos. Você tem que vir e ter a inteligência. Paulo disse que lá em Romanos 12, que nós temos que nos apresentar a Deus com o nosso culto racional. Ou seja, eu tenho que fazer sabendo o que eu estou fazendo, com inteligência. Então seja inteligente, não venha para um ambiente como esse desapercebido. Venha com a seguinte mentalidade: hoje eu vou e eu vou estar conectado, Deus vai falar comigo e nunca mais a minha vida será a mesma. Amém? Então vamos lá. Lemos um texto clássico aqui da palavra de Deus. Eu lembro que quando eu era novo convertido, se fazia muitas campanhas nas igrejas baseado nesses textos bíblicos. Jesus acalma a tempestade, né? Jesus anda por cima das águas. Era temas. Hoje o nego inventa, pastores inventam negócio. Uma vez, irmão, um pastor, sangue de Jesus tem poder. Ele botou o título da campanha dele assim, ó, na igreja dele: não puxa meu tapete que eu não sou Aladim. O bispo sabe disso. Não puxa meu tapete que eu não sou Aladim. Aí o outro tema: a casa caiu, e agora? E aí chamava a gente para pregar. Irmão, o que a gente vai pregar? Não é? Existe tanta coisa na Bíblia, irmãos, que a gente pode usar.
São chaves bíblicas. Deus tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém. Nós estamos aqui diante de um episódio que a coisa foi tão sobrenatural que nem mesmo os discípulos de Jesus puderam acreditar quando viram Jesus andando por cima das águas. Vejam que isso aqui sucedeu após um evento que marcou a vida dos discípulos, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles haviam acabado de ver milagres acontecer na sua própria mão, porque veja bem, a Bíblia diz que apresentaram a Jesus 5 pães e 2 peixes. Jesus apresenta ao Pai, consagra ao Pai e devolve para os discípulos a mesma quantidade que deram na mão dele. Veja que Jesus não entregou o pão nem o peixe já multiplicado, entregou a mesma quantidade. Quando, aonde e como foi feito o milagre foi feito nas mãos dos próprios discípulos. À medida em que eles partiam, outros mais eles conseguiam perceber que tinha em suas mãos. Então o milagre não aconteceu na mão de Jesus, o milagre aconteceu na mão dos discípulos. Aqui eu já te dou uma palavra profética para Deus abençoar a sua vida. Deus não faz nada do acaso. Deus não faz nada na mão dele. Deus só faz através da sua vida. Tudo que Deus tem que fazer na vida de alguém, Deus vai usar a sua vida para fazer. Por isso você tem que estar atento para entender qual é o propósito de Deus. Então, ali o que aconteceu, quem abençoou a multidão foi os discípulos. Entenda uma coisa, Deus dá para os discípulos, mas quem dá para a multidão é os discípulos. Você entendeu isso? Você é o discípulo de Jesus? Fala assim, eu sou o discípulo de Jesus. Não espere que Deus venha saciar a fome de alguém sem antes passar pela sua vida primeiro. Antes de Deus abençoar a multidão, antes de Deus prosperar a multidão, antes de Deus multiplicar na vida da multidão, antes de Deus saciar a fome da multidão, primeiro Ele vai abençoar e colocar na sua mão. Porque é através da sua mão que Deus faz a multiplicação acontecer. Diga assim, levante as suas mãos comigo, fala assim, eu sou um agente de milagres. Diga, eu sou um agente multiplicador da bênção de Deus. Agora veja bem, então eles acabam de participar de um grande milagre. E Jesus já de tarde, Jesus dá uma ordem. Jesus dá o quê? Para os discípulos, diz assim, entre no barco e atravesse o lago, atravesse o mar, vá para o outro lado da margem. E eu não vou com vocês agora, eu vou subir ao monte, porque eu preciso orar no meu secreto, preciso ter o meu particular com o meu Pai. E a Bíblia diz que ele sobe. Olha só que coisa, não sei se você já percebeu. Jesus sobe ao monte à tarde e ele só desce 3 horas da manhã. Ele ficou de tarde até a madrugada inteira. A Bíblia diz que Jesus desce a 4ª vigília da noite, ele sobe à tarde. E ele desce a 4ª vigília da noite, uma escuridão. E quando Jesus estava orando no monte, os discípulos estavam encontrando dificuldade de atravessar o mar. Aqui eu já entro com a palavra de Deus, uma palavra para dizer para você, para que você entenda que mesmo quando você está fazendo a vontade de Deus, isso não significa que você não vai enfrentar tempestade na sua vida. Talvez você se indaga, você talvez é um cristão há muito tempo, ou você começou agora e de repente que você aceitou Jesus, parece que o vendaval se levantou, as dificuldades se levantaram, e você fala, poxa, agora eu aceitei Jesus, estou fazendo a vontade de Deus e parece que as coisas estão piorando. Eu quero dizer para você que fazer a vontade de Deus não te isenta de passar por tempestades na sua vida.
Veja que os discípulos estavam obedecendo a Jesus. Jesus disse: vão para a outra margem, atravesse. E eles entram no barco e vai debaixo de uma palavra de Deus, uma palavra que Jesus deu. E mesmo assim, eles enfrentaram uma grande tempestade. Eles começaram a navegar de tarde, e era 3 horas da manhã ainda, e eles não tinham conseguido atravessar, porque grande era a tempestade que vinha contra eles. Muitas dificuldades. Talvez você recebeu uma palavra de Deus, recebeu uma revelação, recebeu uma promessa da parte de Deus, uma profecia. Você tem vindo aqui se alimentar da palavra, e a palavra vem, você sente a palavra, e você olha para a sua vida e você fala: meu Deus, parece que nada vai, parece que quanto mais força eu faço, menos eu consigo alcançar. Você já andou de bicicleta num dia que um vendaval? Já andou de bicicleta com o vento ao contrário? Meu irmão, eu era mais jovem, eu andava muito de bicicleta, gostava muito de andar de bicicleta. E aí você pegava assim uma subida, e de repente na subida você pegava um vento forte ao contrário. Misericórdia. Pior como o dia que você está cansado. Você está cansado, subindo na ladeira e o vento ao contrário. Agora você imagina essa ocasião dos discípulos. Eles estavam no meio do mar. Provavelmente o barco não era um barco a vela, e com certeza não tinha motor. Era remo, um barco. O barco que eles usavam, cabiam tranquilamente 12 homens, no mínimo, porque era Jesus e mais 12 discípulos. Então não era um barco leve. E eles estavam tentando navegar, atravessar, e o vento estava ao contrário. Agora você imagina, a gente não sabe qual era a conversa deles no barco, entre 6 horas, 5 horas da tarde até a madrugada. Eu não sei qual é a conversa. Agora você imagina se tivesse algum crente murmurador ali. Meu Deus, olha só, Jesus mandou entrar no barco, atravessar. Talvez ele até sabia que ia ter a tempestade, porque ele deixou a gente vir sozinho para se virar. E às vezes é assim que acontece na nossa vida. Nós enfrentamos a dificuldade, olhamos para um lado, olhamos para o outro, e não sentimos a presença de Jesus ao nosso lado. Mas deixa eu te falar uma coisa: não é porque você não sente a presença de Jesus que Ele não está do seu lado. Sentimento nunca foi, irmãos, nunca foi uma prerrogativa do crente. Porque a Bíblia diz que a fé não é um sentimento, a fé é uma certeza. Então, independente se eu estou sentindo ou não, eu creio que Deus está ao meu lado, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Ou seja, eles estavam no meio da tempestade, e eles estavam ali porque Jesus mandou eles atravessarem. Você sabe por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Eles poderiam fazer o percurso em 40 dias, mas ficaram 40 anos. Sabe por quê? Porque no meio do percurso, ao invés de eles simplesmente obedecerem, eles começaram a reclamar. Ah, Moisés, o seu Deus tirou a gente lá do Egito. Tinha conforto. A gente era escravo, mas tinha conforto. A gente era escravo, mas tinha cebola, tinha legumes, tinha carne. A gente era escravo, mas pelo menos tinha cama para dormir. Aí você tira a gente de lá, Moisés, e traz a gente para cá, nesse sufoco no meio do deserto. Então a murmuração, a primeira coisa que a murmuração faz, atrasa a bênção de Deus na sua vida. A murmuração faz com que retarde o seu destino. A murmuração faz com que o percurso de 1 ano se torne em 10 anos. Então o meu conselho para você nessa noite é: não murmure, simplesmente obedeça a ordem de Jesus. O vento está ao contrário, mas vamos embora, vamos continuar remando. Foi Jesus quem mandou entrar, foi Jesus quem mandou atravessar. Vamos continuar remando, porque Ele tem uma solução. Ele tem algo para me ensinar, Ele tem algo para fazer na minha vida, Ele tem algo para fazer no meu coração, Ele tem algo para fazer nos meus sentimentos, Ele tem algo para fazer no meu psicológico. Então vamos continuar remando.
Jesus mandou atravessar, atravesse, não importa o custo que isso vai ter para a sua vida. Vá! Aleluia! Então, mesmo fazendo a vontade de Jesus, a tempestade se levanta às vezes. Quantos de nós, irmãos, fazendo a vontade de Deus, a tempestade se levantou? Quantos de nós, eu que o diga, quantas vezes eu quis desistir do ministério? Eu já contei isso aqui, mas vale falar novamente. Teve alguns anos atrás que eu tinha decidido não me envolver com o ministério mais. A gente toma tanta pancada, mas eu não queria deixar de ser crente, não. Eu queria ser um crente, continuar a ser crente, congregar numa igreja, devolver meu dízimo, ir nos cultos e depois ir embora. Não queria me envolver, só que não queria saber de ministério. Porque às vezes a gente se frustra e a frustração é normal. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e às vezes Deus permite que você se frustre simplesmente para você crescer, para você amadurecer, para você aprender. E eu havia desistido, eu falei, eu não quero mais saber de ministério, é muita pancada. E eu tinha passado um ano difícil, irmãos, difícil, com questões internas. Quando Deus chama a gente para o altar, quando Deus chama a gente para o ministério, a gente fala que não, mas na verdade esse não é dizer assim, eu quero, mas condições que nos não está permitindo que nada, irmãos. A gente dá desculpa a gente mesmo. E um dia, a primeira vez que o apóstolo Márcio esteve aqui, num domingo de manhã, se não me engano, um sábado de manhã, ele pregou, ministrou, começou a dar dinheiro para um monte de gente aí. E no final, as pessoas vieram e pediram oração, e ele entregando profecia, revelação e tal. E eu estava ali no cantinho, só palmeando ele. Quando ele acabou de orar todo mundo, ele já ia saindo, eu agarrei perto dele e falei assim: o senhor não vai embora antes de me abençoar. Aí ele veio, deu aquele sorriso, me abraçou, irmãos. Quando ele me abraçou, uma unção entrou dentro da minha vida. Eu senti uma graça tão grande que eu não estava conseguindo ficar em pé. Para eu não cair, eu juntei nele. Fiquei igual Jacó com o anjo, assim, para não cair. E chorava, ele começou a falar, contou a minha vida, o bispo estava do lado ali olhando, escutando. E ele começou a contar a minha vida inteira. Mas na verdade, quando ele falou aquilo, eu vi que o próprio Deus estava conversando comigo. É como se Deus estivesse falando assim: ei, tá vendo essa tempestade que você passou? Você pensou que estava sozinho, mas eu estava lá vendo. Eu estava vendo, eu estava olhando. E quando ele foi falando daquelas coisas que estavam acontecendo na minha vida, no meu ministério, e eu percebi que mesmo eu não sentindo Deus estava lá comigo. E aquilo me trouxe um renovo, irmão, espiritual. E eu falei, a partir daquele dia eu disse assim: pode vir a tempestade que vier, o problema que vier, em circunstância que vier, eu nunca mais vou abandonar o ministério. Porque eu entendi que o ministério não é meu, não é para mim. O ministério é dele para pessoas. E ele usa esse canal para que pessoas sejam alcançadas. Então não depende de mim, tem nada a ver comigo, tem a ver com ele e tem a ver com pessoas. Então talvez Deus esteja te forjando, querido, nessa noite, nessa vida, o que você tem passado, nas circunstâncias. Deus está forjando, está dizendo assim: ei, não temas, não temais. Foi eu que mandei você atravessar, foi eu que permiti que você entrasse nessa tempestade. Mas eu posso ter certeza que eu vou falar: Deus está vindo, Jesus está vindo, nem que seja caminhando dentro do mar, mas Ele vai encontrar você. Aleluia. Sempre que você está dentro, no centro da vontade de Deus, e uma tempestade se levanta, Jesus vem ao seu encontro. Escutou isso? Sempre que você está dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, e uma tempestade se levanta, Jesus vem ao seu encontro. Existe uma outra ocasião que Jesus manda os discípulos atravessar o mar.
E Jesus estava muito cansado, e ele se retira na proa do barco e vai dormir. E uma tempestade se levanta, os discípulos ficam desesperados por causa daquela tempestade. Jesus e os seus discípulos estavam indo em direção à cidade de Gadara. A missão de Jesus era atravessar, libertar um homem endemoniado e voltar. Jesus nem entra na cidade, mas no meio do caminho uma grande tempestade se levanta. E os discípulos desesperados, irmãos. E os discípulos acordam Jesus: mestre, 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 você não se preocupa, você não se importa se nós vamos morrer? Talvez eles foram até rude com Jesus, e assim às vezes nós somos, porque nós achamos que Deus tem que responder a gente do nosso jeito, na nossa hora. Mestre, 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 você não se importa que a gente venha morrer, venha perecer? Jesus se levanta e Jesus fala a típica frase para ele, a mesma frase que falou: homens de pequena. O problema não é a tempestade, nunca foi a tempestade, o problema sempre foi a sua fé. Pegou isso aqui? O problema não é o problema se levantar, não é a tempestade vir, o problema é como está a sua fé. Porque a sua fé define se você vai perecer na tempestade ou se você vai sair vitorioso da tempestade. Aleluia. Cristiano, hoje eu trouxe meu lenço, tá? Cristiano assim, às vezes vem com os lenços assim, vai secar minha careca, eu fico até constrangido. Uma tempestade se levantou na sua vida, tenha certeza que Jesus está indo ao seu encontro. Uma tempestade se levantou na vida dos discípulos e Jesus tranquilamente vem caminhando por cima das águas. A tempestade soprando, o vento soprando, o mar se levantando e Jesus tranquilamente, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Nada abala Jesus, nada abala Jesus. E assim como aqui nada abala Jesus, nada deveria nos abalar, porque a palavra do Senhor vem dizer que aqueles, irmãos, que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Você confia em Deus mesmo de verdade? Então se você confia, você não se abala com as preocupações, com os problemas, com a dívida, com o desemprego, com a enfermidade, porque você sabe que se você está enfrentando uma tempestade, Ele se levantará, Ele se levantará, Ele se levantará. Aleluia. E o quarto, é normal uma tempestade se levantar. É normal. Jesus disse assim, ó: no mundo tereis a aflição. É normal. Sabe por que a aflição é normal, que a tempestade é normal? Para que se manifeste o sobrenatural na sua vida. Eu gosto dessa passagem, dessa história bíblica de quando Deus manda Moisés ir no Egito buscar o povo. Irmão, isso aqui é loucura. Loucura. Fala igual o pastor Denner, tira uma foto aí, cadê? Fala igual o pastor Denner, tira uma foto aqui, os invejosos. Meu pai do céu. Até perdi o que eu estava falando. Lembrei. Eu gosto da história quando Deus manda Moisés no Egito. Aí Deus fala assim, ó: Moisés, vai lá. Eu já dei para você autoridade, poder, para você ir lá no Egito e libertar o meu povo, porque eu vou levar meu povo para uma terra que mana leite e... vai lá. Aí Moisés vai, né, irmão? Cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de confiança. Só que aí a Bíblia vai dizer, olha só que a Bíblia, que troço de doido. A Bíblia diz que quando Moisés chega lá para falar com o faraó, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó e disse para faraó não deixar ninguém sair. Parece coisa de doido, irmãos. Parece coisa de um homem que tem duas palavras. Parece uma coisa de um homem que está brincando com o sentimento dos outros.
Vê se não é uma coisa de doido. Deus fala com Moisés: vai lá porque eu quero libertar o meu povo, levar meu povo para uma terra que manda leite e mel. Aí Deus vai na frente e fala para Faraó: Faraó, não deixa ninguém sair. Por quê? Porque Deus tirar o glória a Deus do povo dele é mole. Você está aqui, você dá glória a Deus à vontade, fácil, dá ou não dá? Então dá um glória a Deus para me ouvir. Mole. Sabe o que é o barato de Deus? Deus quer ouvir quem não serve a Ele dando glória para Ele. Deus quer ouvir aquele que é incrédulo, que não crê nele, dizendo assim: verdadeiramente o Deus de João é Deus, olha lá. O Deus de Maria é Deus, olha lá. O Deus de Rebeca é Deus. O Deus dele é Deus verdadeiro. Deus é um caçador de glória. Aí Deus vai e manda a primeira praga, a segunda praga. No final das contas, quando Moisés atravessa o mar, que Faraó fica sozinho porque o exército havia morrido, ele declara: verdadeiramente o Deus de Moisés é o verdadeiro Deus. Ele reconhece. Então o trabalho de Deus era simplesmente fazer Faraó reconhecer que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Ei, quando a tempestade se levantar, você fala assim: ó, essa tempestade não é para me matar, essa tempestade é para arrancar o glória a Deus daquele que ainda não glorificou a Deus. Essa tempestade veio para glorificar o nome de Jesus. Eu serei o canal de vidas que serão salvas, que ouvirão o meu testemunho. Tem um povo que fala assim: só vitória. É só vitória, irmão. Mas para ter vitória precisa ter guerra. Porque o barato da vitória, o glamour da vitória é a guerra, é a luta. A beleza do sol é por causa dos dias de nublados, por causa dos dias de tempestade, os dias de chuva. Chega o verão, a gente reclama do sol, calor escaldante e tal. Ai, meu Deus do céu, calor, ventilador, a conta de luz vai vir alta, eu tenho que ligar ar-condicionado. É uma reclamação toda a vida. Eu tenho que tomar 5 banhos no dia, enquanto eu não gosto de tomar nenhum. Aí entra o tempo de inverno, irmão. É chuva, frio e nublado e não sei o que. Aí quando sai o solzinho, aí você corre pro solzinho igual o pardal e fala assim: esse solzinho gostoso. Então o glamour do sol, irmãos, é por causa da tempestade. Você não pode levantar o troféu da vitória sem antes você encarar uma maratona de desafios e de problemas. E eu quero declarar nessa noite que esse dia de você levantar esse troféu chegou, e é hoje, é já, é agora. Você crê nisso? A tempestade se levantou. Não se preocupe não, Jesus está vindo ao seu encontro. Aí quando Jesus chega, os discípulos olham assim: ai meu Deus, é um espírito, é um fantasma. Será que a essa altura eles não sabiam que não existia esse negócio? Não, imagina, irmãos, os discípulos de Jesus não era qualquer pessoa não, bispo. Eram os discípulos de Jesus que dormia com ele, comia com ele. Estava dentro do barco, pastor Holmes. E eles estão agora acreditando num mito. Está vindo alguém, será que é um espírito? Será que é um fantasma? Se é um crente canela de fogo, ele dizia logo: é demônio, no mínimo, né, irmão? É demônio, vamos orar porque é capeta, só pode ser. É um fantasma? Espírito que vem de dentro do mar? Não. Aí Jesus está: não temas,
sou eu. Eles reconhecem a voz de Jesus, porque era uma escuridão, uma tempestade, onda batendo. Eles reconhecem a voz de Jesus, porque a Bíblia diz que a ovelha ouve, que conhece a voz do seu pastor. Então eles conhecem a voz do seu pastor. Ah, Jesus, se é o Senhor mesmo, Pedro ousado, se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo. Irmãos, olha só, irmãos, crente quando quer experimentar Deus, o poder de Deus, ele não quer ficar só dentro do barco. Ele não quer ficar na sua zona de conforto. Eu não gosto muito de fazer esse negócio não, que eu acho chato. Mas fala para quem está ao seu lado assim, ó, saia da sua zona de conforto. Estava todo mundo na zona. Irmão, você imagina, tempestade, um mar revolto, vento ao contrário, um suposto espírito no meio da água andando, na escuridão, um breu. O lugar mais confortável e seguro era onde? Dentro do... Mas Pedro ousado disse assim, ó, se é o Senhor mesmo, ou seja, eu vou arriscar, manda-me ter contigo. Aí Jesus fala o quê? Jesus fala o quê? Mais uma vez, Jesus fala o quê? Pedrão, ó, imagino que não foi assim. Imagino que ele botou o pé primeiro, né? Sentou na beira para ver se, né? Ih, rapaz, o negócio é sério mesmo, hein? E começou a andar em direção a Jesus. Só que no meio do caminho bateu a dúvida: será mesmo? Ele nem pensou, pastor Marco, mas eu já estou andando, eu já estou experimentando o sobrenatural. Ao invés dele pensar naquilo que dá esperança, como diz lá em Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança, ele começou a trazer à memória aquilo que estava em volta dele, na luta, na dificuldade, nos problemas. Irmãos, ele já estava andando. Você consegue compreender isso? Ele já estava andando. Ele já tinha dado alguns passos, o barco já tinha ficado para trás. Ele já estava experimentando o sobrenatural. E de repente a dúvida bate. Porque é natural, irmãos, porque nós somos humanos. E é natural duvidar, não tem problema nenhum em duvidar. Tomé é duvidoso, mas mesmo assim Jesus foi lá atrás dele. Jesus ressuscita, Tomé, tu é duvidoso. Você falou que só ia acreditar se visse as marcas, então eu estou aqui. Jesus se apresenta, chega dentro da casa, estava todo mundo, Jesus vai até ele. Fala assim: você tinha dúvida? Eu vim aqui para te resgatar. Aqui, ó. E Pedrão estava ali. Quando ele começa a olhar e volta, ele começa a... Só que o crente sabe a quem clamar na hora da dificuldade. O crente que é crente sabe aonde ir na hora que está passando uma tempestade. O crente que é crente sabe o que fazer na hora que está afundando na fé. E a Bíblia diz que quando ele começa a afundar, então ele clama a Jesus: mestre, me socorre. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que Jesus não estava vendo ele afundar? Por que Jesus não estendeu as mãos para ele antes dele pedir para que Jesus estendesse? Aí a gente ouve pessoas falar assim: eu não preciso orar, porque Deus já sabe o que tem no meu coração, já sabe o que eu preciso. Jeremias 3,33 diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Para ele anunciar, para ele fazer, você precisa clamar. Pedro estava afundando e Jesus estava no mar olhando de Pedro afundar, esperando Pedro desesperadamente clamar, esperando Pedro fazer alguma coisa, reagir, tomar uma atitude. Porque Deus não faz nada sem antes você fazer a sua parte.
Porque o mundo espiritual é uma via de mão dupla. Primeiro você faz, primeiro você age, e depois o céu reage. E quando Pedro então clama a Deus, clama a Jesus, a Bíblia diz que Jesus então estende as suas mãos e o puxa novamente. Olha só que coisa linda. Jesus foi andando sozinho em direção ou seja, Pedro foi andando sozinho em direção a Jesus. No meio do caminho eles afundam, mas na volta eles voltam juntos. Sabe o que Deus está falando para você? Ainda que pareça que você está sozinho na sua ida, pode ter certeza que você vai enfrentar problemas, você vai cair, Ele vai te levantar, e na volta Ele vai vir trazendo você e colocar você em um lugar confortável novamente, e você vai cumprir o propósito pela qual Ele mandou você entrar no barco. Se Ele mandou você ir, vá, porque Ele garante a sua viagem de ida e também a sua viagem de volta. Se você quer, levante as suas mãos e comece a glorificar a Deus nessa noite. Eles voltam, ó irmãos, Pedro volta pisando no cima do sobrenatural. E quando eles entram no barco, escute isso, quando eles entram no barco, irmão, Deus é detalhista demais. Quando eles entram no barco, diga assim, no barco. Quando eles entram dentro do barco, Jesus fala assim para o vento: vento, cala-te. E houve uma grande bonança. Por que Jesus não acalmou a tempestade antes de Pedro andar sobre as águas? Por que Jesus não acalmou a tempestade algum tempo atrás na sua vida? Por que Deus não resolveu os seus problemas algum tempinho atrás na sua vida? Porque Ele quer fazer você, diga eu, Ele quer fazer você experimentar o sobrenatural dEle. Esses dias foi alguém, não lembro quem foi lá na ICM de Guapi, e falou assim: eu só ouvia as pessoas falar, eu só ouvia testemunho dos outros. Foi quem que falou aquele dia? Foi Luciano, né? É Luciano, mais conhecido como Noquinha. Ele falou: eu vi as pessoas testemunhar e tal, mas eu mesmo nunca vivi, eu não experimentei. E ele falou com Deus. Aí eu lancei uma palavra profética naquele dia. Ele agarrou aquela palavra. Eu lembro que foi uma palavra ofertória, e eu falei assim: amanhã a esta hora Deus fará algo, Deus vai trazer algo, uma resposta e tal. Eu lancei uma palavra. Quando foi 2 horas da tarde, ele mandou a mensagem para mim. Isso foi num domingo. Quando foi na segunda-feira, 2 horas da tarde, ele mandou a mensagem para mim e falou: algo sobrenatural aconteceu. Ou seja, ele vivia aplaudindo as pessoas porque recebiam, ele celebrava porque as pessoas recebiam, eram tocados pelo sobrenatural. Mas ele desejava: Senhor, eu quero receber o sobrenatural, eu quero viver o sobrenatural. E ele desejou aquilo, agarrou a palavra e passou a receber o sobrenatural. Aí ele contou que estava precisando de uma quantia, um dinheiro. E quando foi 2 horas da tarde, o valor que ele precisava do dinheiro, que ele não sei de onde que veio, ele abriu o aplicativo dele do banco, e o valor do dinheiro estava lá na conta dele. Ele falou: isso aqui só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Sabe por que Deus está permitindo essa tempestade se levantar? Porque Ele quer fazer você experimentar o melhor dele, o sobrenatural dele na sua vida. Para quando você estiver na sua rodinha de amigo, de família, você falava assim: eu experimentei, Deus fez isso na minha vida. E eles vão dizer verdadeiramente: o Deus que você serve é Deus, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque falando Ele cumprirá. Oh, fiquem de pé em nome de Jesus. Oh,
mover profético aqui nessa noite. Há um ambiente profético aqui nessa igreja. Existe